Você que ficou aqui comigo, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você, esteja com sua casa. Amém? Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 8 até o 17. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, carta aos Romanos, o primeiro capítulo, dos versos 8 até o verso 17. Todos encontraram, amém? Diz assim: antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Até aqui, feche seus olhos. Mais uma vez, Pai Santo, somos gratos ao Senhor por esse momento, na Tua presença, esse momento de partilha, Senhor, partilha do Evangelho da cruz, partilha da Tua palavra, da palavra da graça, Senhor. Abra os nossos corações para que nós possamos ouvir a Tua voz, receber a Tua voz, ser transformados pela Tua voz. Que a Sua voz faça morada no nosso coração, transforme o nosso coração, tire o nosso coração de pedra e nos entregue um coração de carne, porque nós, Senhor, queremos ser reconhecidos com aqueles, Pai, que são agentes da graça, agentes do Evangelho, agentes de Cristo Jesus. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Graças a Deus. Na última vez que eu trouxe essa partilha, que foi há 2 domingos atrás, eu iniciei um tema que era o tema chamado, que eu dei o nome naquela ocasião de solos e solas. Isso porque o tema da vez, o texto partilhado na ocasião, era de Marcos capítulo 4, de 3 a 20, que fala daquela parábola do semeador que saiu a semear, e ele vai dizer que parte dessa semente caiu à beira do caminho, e ali as aves comiam e se perdiam essa palavra. Parte da semente caía em solo pedregoso, um solo que não tinha profundidade, e pedregoso, e logo essa semente até dava algum fruto, até crescia alguma coisa, mas não dava fruto, não ia para frente, e logo o sol tostava essa semente. Falei também de um solo espinhoso, e esses espinhos sufocavam aquela semente de forma que também não havia fruto à disposição daquele solo.
E ele disse que esses espinhos são as nossas preocupações, as nossas certezas com aquilo que não tem a ver com a provisão do Senhor. E por fim, falei de semente que cai em solo fértil, e essa semente ela se multiplica, ela frutifica e vai para frente, e você vê resultados dessa semente. E eu usei esse texto para fazer uma pergunta à igreja, e a pergunta era: como você interpreta aquilo que é pregado? Como você interpreta a mensagem pregada? Aquilo que você ouve de um sermão com um de seus pastores, ou um sermão com outro pastor, ou um sermão ouvido pela internet, ou mesmo você lendo as Escrituras, como você interpreta essas Escrituras? Isso a parte de solos, e solas porque nós fizemos uma introdução ao tema que costumeiramente em outubro a igreja reformada, a igreja protestante reformada, tem como costume trazer, que é o tema da reforma protestante, né? Por isso solas, os 5 solas promovidos na reforma protestante, a reforma luterana. E hoje eu gostaria, com a graça de Deus, de finalizar esse tema, solos e solas, então, essa segunda parte, para falar, então, do texto principal ao qual um monge agostiniano, Martinho Lutero, certa vez, estudando, ele teve, então, uma explosão em sua mente. Essa explosão multiplicou o seu conhecimento. Esse conhecimento não ficou só em si mesmo, esse conhecimento chegou até nós como igreja protestante, igreja evangélica, e é o texto que costumeiramente é pregado, é o texto então da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, principalmente no último verso lido, verso 17, onde diz: o justo viverá pela fé. E eu queria trazer esse tema hoje, dando essa continuidade, finalizando esse tema, também com uma pergunta para a igreja. Essa pergunta é: eu vivo um evangelho, eu vivo o verdadeiro evangelho, eu comungo com meus irmãos na igreja um verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus, o evangelho da cruz de Cristo, ou eu vivo qualquer aspecto da religião? Eu vivo um evangelho real, verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do Cristo morto, crucificado e ressurreto, ou eu vivo aspectos da religião? O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele tem algum sentido, tem alguns motivos a qual o apóstolo Paulo escreve essa carta, a carta à igreja de Roma. E o primeiro motivo é explicar para a igreja que ele tem muita vontade de conhecer essa igreja. Ele tem muita vontade de visitar essa igreja. Ele vai mencionar que ele já tentou outras vezes e ele não conseguiu realizar essa visita. Então ele vai explicar: olha, eu quero conhecer vocês para partilhar com vocês os nossos dons e sermos ministrados mutuamente, ele diz. Eu ministro você, irmão, mas você me ministra. O apóstolo Paulo tinha muito claro isso em seu coração, e quando ele escreve a Roma, ele fala isso: eu quero visitar para vocês para compartilharmos dos nossos dons, compartilhar de alguns dos dons que o Senhor me deu. Ele vai iniciar esse tema. Eu quero visitar vocês para que juntos nós possamos nos consolar. Ele vai explicar logo no início dessa carta. Mas ele também escreve a essa igreja com muito zelo. Porque não foi Paulo que plantou a igreja de Roma. Diferente, por exemplo, para quando Paulo escreve aos Coríntios. Ele escreve muitas vezes exortando. Quando ele escreve aos Gálatas, por exemplo, ele vai dizer: o que aconteceu com o evangelho de vocês?
Não foi isso que vocês aprenderam quando eu estive aí, quando eu estabeleci essa comunidade. Agora vocês estão tomando posse de ritos. Vocês estão se apropriando de ritos religiosos, ritos da religião judaica. Vocês estão guardando as festas judaicas. Isso não é para vocês. O que aconteceu com o evangelho de vocês? Paulo, então, escreve aos Gálatas nesse tom. Aos Gálatas ele precisa, inclusive, fazer uma autodefesa, uma defesa de si mesmo, dizendo, olha, eu estive em Jerusalém, eu me apresentei, não havia ninguém lá dos principais discípulos do Senhor, exceto Tiago, o irmão do Senhor. Paulo traz uma mensagem mais direto, mais reto, mais exortativo às igrejas ao qual Paulo plantou. Na igreja de Roma, Paulo tem mais zelo. Paulo ele não tece críticas à igreja de Roma nesse sentido, como ele tece às igrejas que ele planta. Paulo tem um respeito àquilo que foi fundamentado por outros irmãos. Então, o que Paulo faz? O que Paulo transmite, então, nas ideias da carta a Roma? Paulo, principalmente, traz incentivo. Ele traz pulsão, traz encorajamento. E é uma das cartas mais teológicas de todas as cartas do apóstolo Paulo. Há muita teologia, há muita sistemática na carta de Paulo à igreja de Roma. Mas ele faz isso com muito carinho, ele faz isso com muito zelo, com muito cuidado, em tom de crescimento. E nesse domingo, nessa oportunidade, esse é o ponto. É falar do evangelho da cruz, identificar o que é evangelho e o que é religião, a fim de crescimento. Eu não estou falando, irmãos, de crescimento de número de igreja. Eu estou falando de crescimento da nossa consciência, da sua e da minha consciência a respeito do evangelho. Porque você já aprendeu no domingo anterior o que fazer com aquilo que é pregado. Como estabelecer, como interpretar aquilo que é pregado. E eu queria então hoje avançar com esse tema. O tema de a religião ou o evangelho. E como separar essas duas coisas. Certa vez uma pessoa questionou um pastor que eu gosto muito, perguntando por quê? Por que o senhor se incomoda tanto com o assunto da religião? Por que a religião ela é tão maléfica? E a resposta desse pastor foi, porque a religião, ela traz enganos. Qual que é o perigo da religião? Ela traz enganos. Ela diz que uma coisa é aquilo que ela não é. A religião apresenta Deus como um ídolo é apresentado à comunidade. A religião estabelece, ela desenha, ela procura colocar limites, ela procura colocar uma caixa onde ali dentro o Deus que eu creio, ele é obrigado a caber. A religião, portanto, ela é pretensiosa. Ela tem suas pretensões. A religião estabelece na minha mente, na sua mente, aquilo que você deve acreditar a respeito de Deus e aquilo que você não deve acreditar a respeito de Deus, dentro do limite das 4 linhas. A religião tem essa pretensão de fazer Deus ser cabido. E é por isso que eu disse que a religião, ela cria um ídolo Deus. E se a reforma protestante teve esse movimento de separar o que é religioso daquilo que é evangelho, o
tema que mais nós, evangélicos, olhamos para os nossos irmãos católicos apostólicos romanos e criticamos é, portanto, a idolatria. Mas eu ouso dizer que os evangélicos brasileiros de 2025 são tão idólatras quanto aquilo que nós dizemos que os nossos irmãos são. Porque a gente cria um ídolo, e a esse ídolo nós chamamos de Deus. Nós criamos um ídolo, e a esse ídolo nós chamamos de Jesus Cristo. Não é verdade que nós não temos os santos estabelecidos pela Igreja Católica, Maria, Pedro, Zé, e eu não sei muito mais que isso. É verdade que nós não temos. Mas nós temos, por exemplo, o dinheiro. Dinheiro ao qual o Senhor Jesus vai dizer na Bíblia que é Senhor. Satanás não é chamado de Senhor na Bíblia. O dinheiro é. Mamon, que é a simbologia, o estereótipo do dinheiro, esse sim é chamado de Senhor. Irmãos, como muitas vezes nós somos idólatras com relação a esse Deus, com letra minúscula. A esse Senhor. Então, separar a religião do Evangelho é urgente, irmão. É urgente. E muitas vezes o perigo desse tema da religião nos confunde. Nos confunde porque parece que estamos falando da mesma coisa e não estamos. Às vezes ele tem o mesmo som. O assunto da religião, por vezes, desavisadamente, quando eu confundo, porque os temas se parecem. Como quem escreve cheque com CH e cheque com X. Duas palavras existentes na língua portuguesa. Correto, professores? Pelo amor de Deus? Sim? Graças a Deus. Tem que ficar no meu cantinho. Parece, mas não é a mesma coisa. E a religião faz com que você se confunda. Então, de que forma eu separo o assunto religioso do assunto do Evangelho de Jesus de Nazaré? Aí Paulo tem essa característica nessa carta. E nós vamos ficar hoje somente nesse texto, mas eu quero convidar você a chegar na sua casa e ter o exercício de ler a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, que é uma carta riquíssima, riquíssima. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele faz essas separações. E logo no começo dessa carta, na saudação dessa carta, na explicação do que ele quer com essa igreja através dessa visita, ele já deixa claro o que ele quer. É uma baita explicação esse primeiro capítulo. E as introduções das cartas chamam muito minha atenção. São riquíssimas. As introduções das cartas, em especial do apóstolo Paulo. E essa, ele vai dizer então, o Evangelho, quando é verdadeiro, promove três coisas. A primeira coisa que o Evangelho promove quando ele é verdadeiro. Ele promove encorajamento. Os versos 11 e 12 diz assim: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isso é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Uma fé, quando ela é verdadeira, ela encoraja aqueles que são objeto da nossa fé, o nosso irmão. E esse encorajamento, o que significa encorajamento? Isso significa impulsão. Encorajar significa impulsionar. E era isso que o apóstolo Paulo queria com aquela comunidade. Impulsionar aquela comunidade. Encorajar aquela comunidade. Então, o que ele queria impulsionar? Abrindo um parênteses aqui, Lutero teve uma vez que ele foi sequestrado. Ele foi sequestrado
pelo príncipe chamado Frederico o Sábio. E ele foi levado para o castelo de Wartburg, onde ele viveu disfarçado como Cavaleiro Jorge. Ele foi sequestrado por um príncipe, Frederico o Sábio, foi levado para um castelo chamado Wartburg, e ali ele viveu disfarçado como Cavaleiro Jorge. Aí ele deixou cabelo, barba crescer, inclusive essa barba grande virou símbolo da reforma, por isso que você vai ver esses reformadores como João Calvino, com barba até aqui, né? E outros, né? E o que ele fez quando estava sequestrado em Wartburg? O que ele fez? O que Martinho Lutero fez quando ele estava sequestrado? Ele fez nada mais, nada menos do que traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E com isso, os estudiosos dizem que isso impulsionou de tal maneira a comunidade, onde a Bíblia chegava, onde a palavra de Deus era estabelecida, existia qual problema? O problema da falta de educação, falta de escolaridade. Então ele foi lá, traduziu do latim para o alemão, e depois, daí para frente, começou várias outras traduções, com a graça de Deus, e chegou até a gente. Mas qual era o problema? Chegava a Bíblia para mim, mas eu não sabia ler. Então, o que Martinho Lutero começou a promover juntamente com isso? Criação de escolas. E os estudiosos sociais vão dizer que países com fundamentos protestantes foram e ainda são muito mais sucesso, teve muito mais sucesso nas suas estruturas sociais do que os países católicos. Porque onde a reforma chegava junto à educação. Impulsionar é isso, por exemplo. Impulsionar é falar, a palavra de Deus, onde chegar, precisa ser entendida, precisa ser interpretada, porque quando ela não é interpretada, Satanás vai tirar do nosso coração. Falei isso na mensagem passada, se você não veio, queria te encorajar a assistir a mensagem passada do pastor Edson, a mensagem retrasada do pastor Tiago, que é a primeira parte disso. Onde a mensagem chega, ela precisa ser entendida, ela precisa ser interpretada, para que ela não seja perdida. E para que a mensagem seja entendida, irmão, precisa de esforço, precisa de educação. O mundo é transformado pela palavra do Senhor, mas onde a palavra do Senhor chega e transforma, ali existe dignidade, ali existe transformação. Uma comunidade não é a mesma depois que a palavra do Senhor chega. A palavra chega e ela faz novas algumas coisas, não é verdade? Não, a palavra chega e ela faz novas todas as coisas. Por isso eu não compactuo da palavra chegar. A pessoa vira uma exímia leitora da palavra, mas a sua vida não muda. A vida da pessoa continua desgraçada. E aí eu critico, que palavra é essa? Irmãos, eu não estou falando aqui de tipo de prosperidade financeira, não relacione o que eu estou dizendo com a teologia da prosperidade. Dignidade não é para você ser rico. Dignidade é para você viver de uma forma digna. Como Davi certa vez orou ao Senhor, Senhor, não me deixe sem nada para que eu não roube. Mas também não me dê tanto para que eu me torne uma pessoa soberba. Isso é dignidade. Para mim, esse é o significado de dignidade. Eu ter condições de ter uma vida, de viver uma vida responsável, uma vida onde as coisas chegam em mim e elas desembocam através de mim. Então, Paulo escreve isso. Olha, irmãos, eu gostaria de ir para encorajar vocês.
encorajar vocês a um evangelho que muda a vida de Roma, muda a vida de vocês. Martinho Lutero entendeu isso e fez com que o evangelho chegasse o mais longe possível. E isso gera esforço. Irmão, encorajar o outro requer esforço. É muito mais fácil você ficar na tua, não é verdade? É muito mais fácil você falar assim: ih, irmão, eu já fiz demais. Fiz quando eu pego minha mãe falando isso. Ih, eu já fiz demais, Tiago. Ih, você não sabe. Irmã, a senhora está viva, dá para fazer mais. Agora não, que ela está doentinha, mas é fazer mais. É se envolver com o outro. É fazer parte da vida do outro. O encorajamento, é isso que acontece no encorajamento. É eu segurar em você e te impulsionar junto comigo. Não, você não está sozinho, não. Estou aqui. O evangelho, quando ele é verdadeiro, ele necessariamente gera impulsão. O evangelho, quando ele é verdadeiro, ele necessariamente gera um incômodo de eu sair do meu lugar de sossego, irmão. Você imagina se esse monge agostiniano, Martinho Lutero, foi sequestrado por Frederico o Sábio e ele ficar, eu não sei exatamente onde ele ficou no castelo de Wartburg, mas digamos que ele tenha ficado numa cela. Uma cela ali, uma masmorra. Você imagina se ele ficasse só ali costurando? Você imagina se ele ficasse só ali pensando: meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu podia ter ficado quieto, o Papa ainda está amigo meu. Você imagina se ele ficasse ali remoendo, reclamando. Irmão, onde há muita reclamação, não há evangelho. Onde há reclamação, não há percepção de um verdadeiro evangelho. Às vezes você reclama muito porque você vive uma religião evangélica. E a religião evangélica não comunga com o evangelho de Jesus. Mas não só ela. Nenhuma religião comunga com o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus, ele é outra coisa. Ele não cabe em nenhuma caixa. E o requisito, o quesito da reclamação não faz parte. O encorajamento faz parte. A impulsão faz parte. Sabe aquele irmão, quando ele chega, parece que as coisas acontecem? As coisas vão se soltando. Impulsão é isso. Impulsão é acordar de manhã para discipular alguém. Impulsão é eu não deixar para lá. Eu me juntar com esse irmão para caminhar com ele. Amém? O segundo ponto de que quando o evangelho é verdadeiro e promove, é um amor funcional. Não é qualquer amor. É um amor funcional. É um amor que funciona. Os versos 14 e 15 vai dizer assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Antes de eu continuar aqui, deixa eu só explicar o que ele está dizendo aqui. Bárbaro estava muito mais ligado nesse contexto com a língua falada, tá? Então, para o grego, todo aquele que fala uma língua que não é grega, eles chamavam, era uma espécie de um apelido, era bárbaro, porque eles ouviam e achavam estranho. Nossa, que confusão! A nossa língua é tão bonita, tão estruturada. Nossa língua é perfeita. Que esse romano está falando? Que zoeira, não dá para entender nada. Então, a esse tipo de língua, fora da língua grega, era bárbaro de que Paulo está falando aqui, tá bom? Entendeu? Deixa eu voltar então. Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Quando eu sou devedor de amor, porque o apóstolo Paulo também vai dizer, não dever nada a ninguém que não seja amor. Então sabemos
automaticamente de que ele está falando que ele é devedor de amor. Quando eu sou devedor de amor, o que eu faço é em função de levar amor ao outro. O que eu faço é em função de levar amor ao outro. E a gente não aprendeu a fazer isso. A gente vive escravo de um único tipo de amor, que é o amor romântico, que é o amor eros, o amor erótico, o amor relacional, aquele sentimento. Isso, irmão, isso é problemático. Isso é muito problemático. Eu já tive, infelizmente, a experiência de ouvir algumas vezes: o amor acabou. O amor acabou. E normalmente, quando eu escutei isso, não é gostoso de ser escutado por um pastor, o que está querendo dizer é: a erosidade acabou. O romantismo acabou. E aqui eu não estou diminuindo o romantismo. Eu não estou descredibilizando a eroticidade. Cada um tem sua importância para o seu devido momento. Eu preciso ser um homem romântico. Às vezes eu não sou, mas eu tento. Hoje ele veio invertida do senhor que a gente foi almoçar, né? Eu fui direto do meu lado assim, vai lá abrir a porta para sua esposa, queimei a cara. E de vez em quando eu abro, mas de vez em quando eu também esqueço. E hoje eu esqueci e levei essa invertida dele. O romantismo é importante. Eu prometo tentar fazer isso sempre. Se prometi em público, isso está gravado. Está gravado, que é para ajudar. A erosidade é importante também. Ela é importante no casamento. No lugar certo, ela é importante. Mas dá a impressão de que a gente viveu escravo desse tipo de amor. Como se esse tipo de amor fosse o amor que movimenta o ser humano. E esse tipo de amor, embora seja muito importante para os momentos corretos, não é ele que faz com que a vida no dia a dia, o evangelho da cruz, seja um evangelho e um amor funcional. Porque não é esse o amor que Deus teve por nós, ao ponto de mandar o seu único filho para morrer na cruz por nós. Não é esse tipo de amor. Esse é outro amor. É o amor ágape. É o amor que ele nos incentiva, apesar da nossa limitação, a ter uns pelos outros. Um amor que não depende de uma condição. O amor que não depende de um erro do meu cônjuge. Não depende do erro do meu irmão. O quanto o meu irmão foi rude comigo, o amor funcional ele vai na contramão. É um amor que está apegado, grudado com o perdão. Então o amor sem perdão, ele deixa automaticamente ser funcional. Ele não funciona. E tem uma porção de pessoas achando que o perdão é opcional. O perdão só é opcional, você só tem a opção de não perdoar quando você vive muito bem e bonitinho, fazendo a tarefa de casa, nos aspectos da religião. Só que os aspectos da religião não promovem o evangelho verdadeiro na sua vida, irmão. Então, ou você decide perdoar, ou o amor que você diz que tem, ele é disfuncional. Em outras palavras, ele não serve para nada. O evangelho, quando verdadeiro, ele vem acompanhado de um amor funcional, que é um amor em que tudo pode. Eu tudo posso. Eu posso, inclusive, perdoar o imperdoável. O apóstolo Paulo está falando disso. O amor de vocês, ele precisa ser funcional. Eu sou devedor desse amor por vocês, mas eu não sou devedor só para quem merece.
Eu não sou devedor só para gente intelectual, só para gente sábio. Eu sou devedor desse mesmo amor para gente que nada sabe. Ele chama aqui de ignorante. Eu sou devedor desse amor para gente ignorante. Mas eu também sou devedor desse amor para gente intelectualizado. Porque muitas vezes a gente acha que o sujeito é intelectual, ele não precisa da mensagem do Evangelho. E esse sujeito precisa da mensagem do Evangelho. Porque esse sujeito faz parte do fluxo do Evangelho para manter a dignidade da vida. O Senhor Jesus te alcançou, irmão, para fazer parte de um fluxo de dignidade. É por isso que a gente se incomoda para fazer com que esse Evangelho vá à frente. Ultrapasse barreira da língua, como é o caso aqui que o apóstolo Paulo fala. Olha, eu devo esse amor para gente a qual a língua eu conheço. A língua é bonita. Mas eu também sou devedor desse amor para vocês, romanos, que têm uma língua esquisita, para o grego. Eu sou devedor desse amor, então, para quem que o apóstolo Paulo está falando? Para o mundo. Só que para que eu seja funcional nesse amor que eu tenho para o mundo, eu tenho que perdoar o mundo. Irmão, o mundo precisa do seu perdão. O mundo precisa do seu perdão. Você precisa perdoar o mundo. Porque sabe o que acontece quando você não perdoa o mundo? Você acha que o mundo deve alguma coisa para você. E ninguém deve nada para você. Você não é um coitadinho do mundo. Você não é um coitadinho, irmão. O mundo não te deve nada. Ele só deve para você se você ainda não perdoou ele. E eu devo perdoar o mundo. Para que a única coisa que o mundo me deve e eu devo ao mundo é amor, segundo o apóstolo Paulo. Amém? E para finalizar, o Evangelho, quando ele é verdadeiro, ele promove vida. O Evangelho, quando ele é verdadeiro, ele promove vida. E a palavra vida aqui, existe duas palavras para a vida, eu já disse aqui nesse púlpito. A primeira delas é bios. Bios, de tocar, o que eu toco. O corpo, bios, de biologia. E a segunda palavra, que é a palavra que está aqui, é zoe, que é a vida. É a vida que eu vivo. É os meus sentimentos. É os meus irmãos. É as minhas emoções. É a minha psique. É o meu trabalho. É a minha vida. Vida, zoe. É a minha vida espiritual. É toda a vida. Tudo aquilo que faz parte da minha vida. Se chama zoe. O Evangelho, quando verdadeiro, ele promove vida. Ele promove zoe, do grego. O texto no verso 17 vai dizer assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. A justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim, toda ela, nem toda parte dela, ela é movida, ela é esperançada pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Graças a Deus. Gente transformada pelo Evangelho, gente a qual o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, alcançou, ao contrário de gente da religião, se alegra com a vida. E se alegra com os assuntos da vida. Você já conheceu gente que a cada 10 palavras, 8 tem a ver com o inferno? Martinho Lutero se incomodou com isso. Martinho Lutero teve uma experiência, ele colocou no papel, eu já vou ler aqui para vocês, em um dos seus livros, o assunto de tudo é inferno. Ele falava assim: eu odiava essa expressão, justiça de Deus.
Pois segundo o uso e costume de todos os doutores, me ensinaram a entendê-la filosoficamente como uma justiça formal ou ativa, pela qual Deus é justo e pune todos os pecadores injustos. Ele está no prefácio das obras latinas, de 1545. Vou ler de novo. Eu odiava a expressão justiça de Deus. Isso Martinho Lutero falando. Pois segundo o uso e costume de todos os doutores, me ensinaram a entendê-la filosoficamente como justiça formal ou ativa, pela qual Deus é justo e pune os pecadores injustos. E ele enfrentou, o que significa isso aqui? Martinho Lutero enfrentou uma cultura católica, uma cultura religiosa, que se você não fizer jejum, você não é justificado. Se você não pagar a indulgência, você não é justificado. Ou seja, você estava sempre com culpa. Você era sempre um pecador imundo. E ele, em determinado momento, antes de entender o que significa justiça de Deus, ele falava, eu odiava esse termo. Porque esse termo sempre significou para mim, eu aprendi com doutores, que esse termo é uma maneira formal, ao qual Deus, que é santo, todo-poderoso, justo, pune pecadores como eu. E quando, lendo a carta aos Romanos, esse monge ele tem essa experiência, o entendimento do que é justiça de Deus, aí ele entendeu e colocou no papel isso que eu escrevi. E para ele, justiça de Deus é a obra da cruz. E para você e para mim, a justiça de Deus também é a obra da cruz. Porque, irmão, se depender de você, qualquer aspecto para você ser salvo, eu sinto te informar, você não é suficiente para isso. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer, nada pode ser tirado da lei. Nem uma vírgula, nem um tio, nem uma reticência. Nada pode ser removido da lei, até que tudo se cumpra. Porque uma vírgula, um tio, uma reticência, um espaço, qualquer coisinha, detalhezinho desse tamanhozinho da lei, já era suficiente para te condenar, irmão. E tudo se cumpriu. Tudo se resolveu, porque ele está escrito. Ele disse, está resolvido. Está concluído. Não falta mais nada. Está resolvido. Está cumprido. Tudo está cumprido. Tudo está consumado. Já se cumpriu. O aspecto da lei que te condenava, irmão, foi cumprido na cruz. O Senhor Deus, o nosso Pai, pregou na cruz. E através do sangue derramado do seu único Filho, essa justiça, toda a justiça da lei, toda a maldição da lei, tudo aquilo que a lei tinha para promover o inferno, para promover a morte eterna, foi pregado no seu único Filho, Jesus Cristo, e está consumado, está resolvido, irmão. Justiça de Deus é isso. Eu preciso, portanto, como agente da obra de Deus, agente da graça de Deus, crer, porque tudo envolve a fé nisso. Eu preciso viver minha vida crendo que a justiça de Deus foi designada na cruz do Calvário. E agora eu sou justificado de Deus. Eu não sou um alvo da ira de Deus. Você fala com um sujeito sobre graça, e aquele sujeito religioso vai falar automaticamente, mas a graça não pode ser barata. Parece que foi a única parte do livro Discipulado de Dietrich Bonhoeffer que ele leu, foi isso, sabe? Graça barata. Ah, mas eu sou justificado. Mas você tem que ler então Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. Você tem que ver como Deus está irado com você. Meus irmãos, são todos livros bons, têm seus aspectos excelentes, não estou criticando esses livros. Só que eu estou criticando irmão que não consegue experimentar da vida. Tudo para esse sujeito é inferno.
Isso chegou ao ponto Martinho Lutero falar: eu não suporto isso. Você precisa ler o Evangelho está à sua disposição. Leia o Evangelho, que você vai entender que você é justificado. O que você precisa fazer é crer nessa justificação, é viver a vida na ótica dessa justificação. Mas não, eu vou para o capítulo 2 de Romanos, onde o apóstolo Paulo já começa dizendo de alguns pecados. Ele vai dizer de pecados imorais, ele vai dizer de pecados de fofoca, ele vai dizer de pecado de assassinato, de maldade, ele vai falar de filhos que não obedecem aos pais. Você lê lá o capítulo 2 de Romanos, ele começa falando nisso. E sabe o que ele diz? Imediatamente a listar esses pecados, que quem julga comete os mesmos pecados. Está lá, você não precisa acreditar em mim, só está na Bíblia. Falar com o pastor ali agora que a gente quando alguém critica o Evangelho, você tem que falar: a culpa é de quem escreveu o Evangelho, não é minha. Né, pastor? Então, quando você vai lá ler o capítulo 2, ele vai falar assim: ó, quem julga esses pecados a qual eu estou dizendo é culpado deles. A Bíblia tem 2.500 vezes para mais o assunto de como eu acolher o estrangeiro. Que eu devo acolher o estrangeiro. Que eu devo cuidar do pobre. Que eu devo cuidar da viúva. Que eu devo cuidar daquele que perdeu tudo. Do órfão. Tem mais de 2.500 vezes esse assunto. E tem mais ou menos 2 vezes, o assunto de sexualidade homoafetiva na Bíblia. Adivinha qual eu não paro de falar? Adivinha qual eu pego no pé e eu acabo com a vida dos meus irmãos? Adivinha qual eu dou mau testemunho porque eu me torno religioso e com isso eu repilo todo mundo que tem uma sexualidade diferente da minha de perto de mim? Quando eu deveria atrair esse irmão para ele viver a vida comigo. Para eu discipular ele. Eu pego esses outros 2. Apóstolo Paulo está falando assim: você que julga, você comete o mesmo pecado que você julgou. Viver a vida é viver o Evangelho. É eu viver a vida da maneira que Deus quer que eu viva a vida. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar aos Colossenses: vocês que já morreram em Cristo e já ressuscitaram com Ele, por que vocês se permitem aos aspectos culposos da vida? Não faça aquilo, não toque ali, não veja isso. Vocês deveriam mudar de assunto, o apóstolo Paulo fala. Vocês deveriam falar as coisas do alto. Vocês deveriam levar adiante as coisas do alto, porque fazendo isso, vocês levam o Evangelho que confronta com a religião. E a religião cristã, que é o grande perigo. Porque a religião budista, você conhece. Você sabe que não é cristã, você já fica esperto. A religião de matriz africana, você conhece. Você já sabe como é que ela é, sabe que não é o que você está procurando e já fica esperto. Mas a religião cristã, você adere. E não deveria. Porque é cheque com CH ao invés de ser cheque com X. São coisas diferentes. Coisas que não se comunicam. Eu deveria olhar para essa oportunidade que a reforma protestante nos dá, que vai ser o dia 31 agora, sexta-feira, vai ser o dia onde a reforma protestante completa 508 anos. Eu deveria usar isso como oportunidade de fazer uma reflexão. Assim como Martinho Lutero fez a reflexão dele. Eu sou um religioso? Ou eu vivo o Evangelho da verdade? Ou eu vivo o Evangelho da cruz de Cristo? Ou eu vivo o único e o verdadeiro Evangelho, que dá testemunho de Jesus, o Filho de Deus, morto e ressuscitado, sangue derramado em favor de muitos, para que nós possamos estar aqui hoje, irmãos, justificados,
A morte e o inferno não têm domínio sobre minha vida e sua vida. Você só precisa ter fé. Porque como está escrito, o justo viverá pela fé. Feche seus olhos. Graças te damos, Senhor. Graças te damos porque o Senhor nos trouxe o Evangelho da paz, o Evangelho da graça. Tirou de nós tudo aquilo que imputava contra nós, que nos colocava na porta do inferno, Senhor. Graças te damos por isso. Porque o Senhor é um Deus bom e misericordioso com a tua criação. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Nós nos colocamos humildemente na sua presença, gratos por isso, Senhor. No nome de Jesus. Que nós possamos nos apropriar do perdão dos nossos pecados, saber que os nossos pecados estão perdoados. Queremos confessar ao Senhor essa noite, Pai, os nossos pecados. A importância de dizer para o Senhor, nós pecamos e nós nos apropriamos, Senhor Jesus, da justificação que existe pelo sangue derramado na cruz, para que esses nossos pecados, todos eles, sejam anulados. E agora nós vivamos sobre a perspectiva de viver uma vida a qual o Senhor se alegra. Que nós possamos deixar de revisitar o nosso passado pecaminoso, vivermos uma nova vida. Senhor, que através de nós possamos ser agentes de dignidade nesse mundo a qual o Senhor nos colocou. Que nós possamos, Senhor, viver uma vida, Senhor, levando todo o poder do Evangelho. Não só um pedaço, todo ele. Que nós possamos, Senhor, dar testemunho do quanto esse Evangelho nos mudou. Que nós possamos, Senhor, ser testemunhos do Senhor. Não só aqui, mas em todo lugar que nós estivermos. Não só para um determinado tipo de gente, mas todo tipo de gente. Não só em circunstâncias ao qual nos gera algum tipo de conforto, mas também daquela forma que é desconfortável. Que nosso amor, Senhor, seja funcional. Que nosso amor, Senhor, alcance, Senhor, o nosso próximo. Que nós possamos encorajar o nosso próximo, impulsionar o nosso próximo, para que a nossa vida seja vida em abundância. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar todos de pé, cantar essa última canção, e assim que terminar, o pastor vai coletar aqui os seus pedidos de oração, e nós vamos orar com você, amém?